Olá, neste vídeo você vai aprender a calcular a transformada inversa de Laplace usando a tabela de transformadas que montamos em outro vídeo, através de vários exemplos. Em outro vídeo você viu a definição de transformada de Laplace de uma função f de x, que corresponde a essa integral daqui. É uma integral em x, portanto o que sobra dessa integral é uma função da variável s, que podemos escrever dessa forma. Dizemos então que f de s é a transformada de f de x. De forma equivalente, podemos dizer que f de x é a transformada inversa de f de s, que simbolizamos dessa forma, usando o mesmo símbolo ali da transformada de Laplace com o índice -1. Não quer dizer potência e nem expoente, nada disso. Significa simplesmente transformação inversa. Bom, essa transformada inversa ela também corresponde a uma integral. Ela, na verdade, é uma integral complexa e pode ser escrita dessa forma. Tem uma estrutura semelhante aí à transformada de Laplace original, né? Mas, guardadas as diferenças, né? Temos aí uma integral no plano complexo. Em nosso curso, nós vamos precisar calcular transformadas inversas. No entanto, nós não vamos utilizar essa integral. Nós vamos trabalhar de outra forma, tentando identificar naquela tabela de transformadas de Laplace que nós construímos as transformadas inversas que nós precisamos. Então, por exemplo, vimos que a transformada da unidade é a função 1 sobre s. Isso significa dizer, então, que a transformada inversa de 1 sobre s é a unidade. Da mesma forma, a transformada de Laplace da função x elevado a n corresponde a isso aqui, n fatorial sobre s elevado a n mais 1. Podemos dizer então que a transformada inversa dessa expressão é a função x elevado a n. Da mesma forma, a transformada de seno de 2x, de acordo com a tabela, corresponde a isso aqui, a essa expressão em s. Portanto, a transformada inversa dessa expressão em s corresponde à função seno de 2x e assim por diante. Como eu disse, nós não vamos usar diretamente essa integral para avaliarmos as transformadas inversas. No entanto, uma propriedade dela é importante nós termos em mente. É a propriedade de que a transformada inversa, por ser uma integral, assim como a transformada de Laplace, ela é linear. Isso significa o seguinte: por exemplo, a transformada inversa de uma combinação linear de funções f1 e f2 de s corresponderá, respectivamente, à combinação linear das transformadas inversas de f1 e de f2. Isso quer dizer o seguinte: nós vamos ter coisas como a transformada inversa de uma soma de funções é a soma das transformadas inversas. Constantes dentro do argumento ali da transformada inversa podem ser colocadas do lado de fora, de modo idêntico ao que trabalhamos lá com as transformadas de Laplace. Então, por exemplo, uma expressão como essa, a transformada inversa dessa expressão aí, 3 sobre s menos 2 sobre s menos 1. Podemos escrevê-la assim. O primeiro termo, né, colocando ali a constante 3 para fora da transformada inversa. É uma integral, no fim das contas. E o segundo termo, com a constante menos 2, colocada para fora da transformada inversa. E o que nós temos aqui, nessas transformadas que restaram, são expressões conhecidas, expressões cujas funções correspondentes são conhecidas e tabeladas. Temos, portanto, isso aqui. A seguir, nós mostraremos vários exemplos de como, dado uma função f de s, obter a sua transformada inversa, uma função de x correspondente. E nesses exemplos, nós vamos usar, de um modo geral, as seguintes ferramentas. A primeira delas é a linearidade da transformada inversa, conforme acabamos de comentar. A segunda propriedade é o teorema do deslocamento. E associado a esse, nós temos aí a técnica de completar o quadrado, que vamos relembrar daqui a pouco. E além disso, uma quarta ferramenta é a decomposição em frações parciais. Predominantemente vamos trabalhar aqui com funções racionais, ou seja, polinômios em S sobre polinômios em S. Portanto, vai ser bastante útil essa ferramenta de decomposição em frações parciais que você já conhece lá do cálculo 1, das técnicas de integração, né, de primitivação lá no cálculo 1. Vamos então ao primeiro exemplo.
Imagine que precisamos calcular a transformada inversa dessa expressão aí, 1 sobre S2 mais 4. Eu sugiro que você, para acompanhar este exemplo e os exemplos seguintes, tenha em mãos aquela tabela de transformadas de Laplace que apresentamos na lista de exercícios. Nessa tabela, a entrada que mais se aproxima desta expressão aqui é essa. A transformada de seno de ômega-x é igual a ômega sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Principalmente devido ao denominador, S2 mais 4, é algo que se encaixa naquele padrão S2 mais ômega ao quadrado ali, que temos na tabela. No entanto, não temos um encaixe perfeito daquilo que temos na tabela. Observe que para que realmente tivéssemos o padrão, no numerador eu devia ter o ômega. Aqui temos ômega ao quadrado igual a 4. Então deveríamos ter no numerador 2 e não 1, como temos aqui. No entanto, nós podemos fazer aparecer, vamos dizer assim, né, esse fator 2 ali no numerador da seguinte forma. Isso é o que nós temos. Podemos multiplicar a expressão por 2 e dividir simultaneamente a expressão por 2. Portanto, né, estamos multiplicando a expressão original por 1. Não estamos alterando essa expressão. Só estamos reescrevendo esta expressão de um modo conveniente. Bom, devido à linearidade, aquele fator meio que eu tenho ali pode ser escrito do lado de fora da transformada inversa. O fator 2 eu deixo ali dentro, porque agora eu tenho ali dentro do argumento da transformada inversa algo que se encaixa, sim, perfeitamente naquele padrão que temos ali na tabela. Faça ômega igual a 2 e você tem exatamente o que nós temos aqui. Portanto, essa transformada inversa aí corresponde à função seno de 2x, com o fator 1/2 colocado ali fora. Vamos então ao segundo exemplo. Nesse caso daí, o denominador ele não se encaixa, né, exatamente em nada que temos na tabela. No entanto, o que mais se aproxima é algo com essa estrutura, com esse padrão, correspondendo ao seno hiperbólico de ômega vezes x. Com a prática você vai se acostumar com esses padrões e vai saber procurar mais rapidamente por esses padrões. Mas observe principalmente os denominadores das expressões e os numeradores, procurando encaixar esses padrões. Veja que aqui temos um denominador que envolve uma diferença. O primeiro termo envolve s ao quadrado, ok. E o segundo termo é uma constante, um ômega ao quadrado. Mas tem aquele fator 2 ali, 2 sobre s ao quadrado, né, que não é exatamente o que nós temos ali no padrão da tabela. No entanto, nós podemos colocar esse fator 2 ali do denominador para fora da transformada inversa, usando a linearidade. E agora temos algo um pouco mais parecido com o que temos na tabela. No entanto, não é ainda exatamente o que temos lá. Observe que se fizermos ômega igual a 3, né, ou seja, ômega ao quadrado igual a 9, portanto ômega igual a 3, o denominador é o que nós temos ali na tabela. Porém, o numerador deveria ser 3 e não 1. Mas, como vimos no exemplo anterior, podemos facilmente reescrever essa expressão dessa forma, colocando ali um fator 3 dentro da transformada e um fator 1/3 fora da transformada, novamente usando a linearidade e o fato de que eu estou multiplicando por 3 e dividindo por 3, ou seja, multiplicando a expressão por 1, não estou alterando essa expressão. Agora sim, essa transformada inversa se encaixa no padrão que temos na tabela. Ela corresponde à função seno hiperbólico de 3x, com o fator 1/6 ali, multiplicando essa função. Neste exemplo aqui, nós temos no denominador um polinômio de segundo grau, porém com a presença do termo linear em s. Temos ali aquele 2s. E devido a esse termo, esse denominador não se encaixa em nenhum dos denominadores que temos na tabela. No entanto, nós podemos reescrever esse denominador de modo a escondermos aquele termo linear em s. Não eliminar esse termo, mas sim reescrevê-lo de uma certa forma que nos permita usar, como você vai ver a seguir, o teorema do deslocamento.
A ideia aqui então é usar a técnica de completar o quadrado, que se baseia na forma do binômio de Newton, que nos diz que s mais a ao quadrado é igual a s ao quadrado mais 2as mais a ao quadrado. Bom, o nosso denominador, s2 mais 2s mais 2, pelo menos parte dele corresponde àquele padrão ali do s mais a ao quadrado. Se identificarmos aquele coeficiente 2 ali do termo em s como sendo o 2a do padrão, isso significa imaginarmos um a igual a 1. Bom, o nosso denominador tem essa forma. Para que tenhamos um quadrado perfeito, o próximo termo deveria ser aqui mais 1, que corresponderia a mais a ao quadrado. No entanto, nós não podemos alterar a expressão. Então, se estamos acrescentando uma unidade, temos que tirar uma unidade também. Ou seja, o que estamos fazendo aqui equivale a somarmos um zero à expressão original. Não estamos alterando essa expressão. Observe que agora estes três primeiros termos aqui correspondem a um s mais a ao quadrado, em que a é igual a 1. E os termos restantes podem ser combinados, resultam nisso aqui. Então, essa técnica de completar o quadrado se refere a denominadores que são polinômios de segundo grau, porém, você tenta reescrever pelo menos parte desse denominador na forma de um s mais a ao quadrado. Então, o que temos até aqui corresponde a isso. Temos agora que calcular esta transformada inversa desta expressão escrita dessa forma. E como veremos a seguir, podemos usar o teorema do deslocamento para isso. Como vamos utilizar então o teorema do deslocamento? Eu destaquei ali que da forma como escrevemos essa expressão, temos ali no denominador um s mais 1 ao quadrado. Esqueça por um momento que temos um s mais 1, mas sim imagine que tenhamos ali um s. Se fosse essa expressão, com s ao invés de s mais 1, teríamos um resultado tabelado. A transformada inversa dessa expressão aqui, agora, corresponde a seno de x. O teorema do deslocamento nos diz o seguinte: se nós deslocarmos a variável s, levarmos essa variável s em s menos lambda, isso corresponde a multiplicarmos a função original de x pela exponencial desse mesmo lambda vezes x. A expressão que nós temos ali corresponde ao que temos aqui no lado esquerdo, fazendo lambda igual a menos 1. Portanto, a transformada corresponde, fazendo lambda igual a menos 1 no lado direito dessa última expressão, corresponde a isso daqui. Essa então é a função que corresponde à transformada inversa deste nosso exemplo. Então a ideia aqui é a seguinte: temos uma expressão na qual o s aparece deslocado, no caso s mais 1. Imaginamos momentaneamente que não haja esse deslocamento e procuramos qual seria a transformada inversa correspondente. Ok, uma vez então identificada essa transformada inversa, essa função de x, usamos o teorema do deslocamento. Pensamos lá no teorema do deslocamento e procuramos identificar qual o lambda que nos serve. Vamos agora ao próximo exemplo. Calcular a transformada inversa dessa expressão aí. É bem parecida com o exemplo anterior, o denominador é o mesmo, porém agora o numerador é s. Como o denominador é o mesmo, sabemos que ele pode ser escrito dessa forma, após completarmos o quadrado. No entanto, para que possamos usar o teorema do deslocamento, é preciso que em nossa expressão a variável s esteja deslocada da mesma forma em todas as suas ocorrências. E não é o que temos aqui. Nós temos s mais 1 e temos s também. Então precisamos manipular um pouco essa expressão de tal modo que tenhamos esse mesmo deslocamento para todas as ocorrências de s. Bom, podemos fazer isso da seguinte maneira. Precisamos de um s mais 1 no numerador. Podemos fazer aparecer esse mais 1 ali. Basta acrescentarmos uma unidade, mas temos que retirar uma unidade logo em seguida, ou seja, somar um zero para não alterar a expressão.
Em seguida, você pode escrever isso desta forma, separando a parte com S mais 1 e a parte com o que sobra, que é o menos 1. O denominador é o mesmo, né, em ambas as parcelas. Usando a linearidade, posso então escrever essa transformada inversa desta forma. E agora, em cada uma dessas parcelas, temos o que precisamos para pensar em usar o teorema do deslocamento. Na primeira parcela, o S está deslocado em S mais 1, em todas as suas ocorrências. E na segunda parcela, só tem uma ocorrência de S, ela está deslocada em S mais 1 também. Esta segunda parcela aqui, na verdade, é a que calculamos no exemplo 3. Ela corresponde à exponencial de menos x vezes seno de x. Não precisamos calcular ela de novo. Vamos então olhar para a primeira parcela. S foi deslocado em S mais 1. Vamos imaginar por um momento que não existe esse deslocamento. Estaríamos olhando para algo desta forma aqui. S sobre S2 mais 1. Isso se encontra na tabela, exatamente do jeito que está. Corresponde aí a cosseno de x. De acordo com o teorema do deslocamento, temos o seguinte: correspondendo a um deslocamento da forma S menos lambda na variável S, temos aqui em correspondência um fator exponencial de lambda vezes x, multiplicando o cosseno de x. Basta então que façamos lambda igual a menos 1, para que tenhamos o que precisamos. Então, nosso f de x vai corresponder ao cosseno de x mais multiplicado pela exponencial de menos x, correspondendo ali à primeira parcela. A segunda parcela, já tínhamos calculado, é essa daqui. Portanto, nossa transformada inversa tem essa forma. Vamos ao próximo exemplo. Neste exemplo, nós vamos usar a técnica de decomposição em frações parciais, que você pode pensar em usar toda vez que tenhamos algo do tipo polinômio sobre polinômio, uma função racional. O que não exclui a possibilidade de você usar a técnica do teorema do deslocamento associado a completar o quadrado. Não, na verdade essas técnicas podem ser usadas alternativamente. Aqui também você poderia usar a técnica de completar o quadrado, mas vamos fazer aqui de um modo diferente. Vamos usar a decomposição em frações parciais. Para fazer essa decomposição, devemos em primeiro lugar fatorizar o denominador, s ao quadrado mais s menos 6. Vamos então procurar as raízes desse denominador. Usando aí a fórmula de Bhaskara, temos como resultado essas duas raízes. Isso significa, de acordo com o teorema fundamental da álgebra, que podemos reescrever esse polinômio na forma fatorizada, da seguinte forma. Bom, o coeficiente do s ao quadrado é 1, então temos ali um coeficiente 1. E temos fatores da forma s menos raiz. Então, s menos a primeira raiz, s menos 2, vezes s menos a segunda raiz, que é menos 3. Portanto, s menos menos 3, que é equivalente a s mais 3. Então, esse é o denominador na forma fatorizada. A decomposição em frações parciais procura reescrever a nossa função original usando parcelas cujos denominadores são aqueles fatores ali, s menos 2 e s mais 3 no caso. S menos 2 é um polinômio de grau 1, então no numerador eu vou usar um polinômio de grau 0, ou seja, uma constante, vou chamar de A. A mesma coisa para a segunda parcela, no denominador temos um polinômio de grau 1, então vamos usar no numerador um polinômio de grau 0, uma outra constante, vamos chamar de B. A ideia aqui então é determinarmos quem são esses A e B, de modo a termos a equivalência entre o que temos entre o lado esquerdo e o lado direito. Aquele símbolo ali de 3 tracinhos significa equivalente a. Quer dizer o seguinte, eu quero que o lado esquerdo e o lado direito sejam sempre iguais para qualquer valor de S. Tá? Não é uma equação para S, eu não estou tentando determinar que valores de S tornam as duas coisas iguais. Não, eu quero que ambos os lados dessa expressão sejam idênticos para qualquer valor de S.
Uma vez estabelecida então essa forma para decomposição em frações parciais com esses denominadores aí, né, temos o seguinte: no lado esquerdo isso aqui, a expressão original, e do lado direito vamos reduzir essa expressão a um denominador comum, no caso o produto de S menos 2 por S mais 3. O numerador, portanto, tem que ser isso daqui. Observe que agora do lado esquerdo e do lado direito temos o mesmo denominador. Do lado esquerdo na forma não fatorizada e do lado direito na forma fatorizada, mas é o mesmo denominador. Portanto, podemos a partir desse ponto ignorar os denominadores e trabalharmos somente com os numeradores. O numerador do lado esquerdo tem que ser igual ao numerador do lado direito. Então, expandindo essa expressão aqui, temos isso. E coletando os termos em S, temos isso aqui. Os termos em S elevado a 1 e os termos independentes de S. Estamos identificando dois polinômios em S, ou seja, estamos afirmando que o lado esquerdo é idêntico ao lado direito para qualquer valor de S. Isso só vai ser possível se os coeficientes correspondentes do lado esquerdo e do lado direito forem iguais. Isso quer dizer o seguinte: o termo em S, por exemplo, do lado direito, o coeficiente desse termo é A mais B. Do lado esquerdo, o coeficiente desse termo é 3. Então, A mais B tem que ser igual a 3. Do lado direito, o coeficiente independente de S é 3A menos 2B. Do lado esquerdo, é igual a 4. Então, essas duas coisas têm que ser iguais. Obtemos, assim, um sistema de equações para as nossas constantes A e B. Da primeira equação, temos o seguinte: B pode ser escrito em termos de A dessa forma. Vamos usar essa informação na segunda equação, escrevendo tudo em termos de A, eliminando B, né, na segunda equação, escrevendo ele em termos de A. Obtemos então essa equação para A, que fornece A igual a 2. Voltando então na primeira equação, temos isso aqui: B é igual a 1. Com essas informações, então, quem é A e quem é B, temos aqui a decomposição em frações parciais. Ou seja, a transformada inversa dessa expressão que procuramos determinar corresponde à transformada inversa desta outra expressão aqui equivalente. Usando a linearidade, podemos escrevê-lo assim. E agora temos em jogo, em ambas as parcelas, transformadas inversas que temos tabeladas. 1 sobre S menos lambda corresponde à função exponencial de lambda vezes x. Portanto, temos esse resultado aí. Essa é a nossa transformada inversa. Vamos então ao próximo exemplo. Vamos nesse exemplo também usar a técnica de decomposição em frações parciais. Temos ali no numerador um polinômio de segundo grau, no denominador um polinômio de terceiro grau. Esse denominador pode ser fatorizado dessa maneira, colocando ali o S em evidência. Isso nos autoriza então a pensarmos em uma decomposição em frações parciais envolvendo esses denominadores, S e S2 mais 1. No caso da primeira parcela, o denominador S é um polinômio de primeiro grau. Então vamos no numerador imaginar ali um polinômio de grau zero, uma constante. Já a segunda parcela, o denominador dela é um polinômio de segundo grau. Então vamos imaginar no numerador um polinômio de grau 1. Sempre no numerador a gente imagina um polinômio de grau uma unidade inferior ao grau do denominador. Então, denominador grau 2, numerador grau 1. Denominador grau 1, numerador grau 0. E assim por diante. Denominador grau 3, numerador polinômio de grau 2. E por aí vai. Então, nesse caso aqui, temos, comparando os numeradores, né? Após reduzirmos, né, o lado direito aqui ao mesmo denominador, que é o produto de S por S2 mais 1, né? Temos o mesmo denominador do lado esquerdo e do lado direito, podemos, por fim, ignorar esse denominador, e aí temos isso aqui. Bom, expandindo e coletando, né, os termos nas potências de S, temos isso aí.
Comparando então o que temos do lado esquerdo nessa identidade do lado direito, né, a única maneira de satisfazermos isso aqui para qualquer valor de S é identificarmos os respectivos coeficientes. O termo independente de S, de um lado, é menos 1, do outro lado, ele vale A, portanto A tem que ser igual a menos 1. O coeficiente do termo em S, do lado direito, é C, do lado esquerdo, menos 2. Então essas coisas têm que ser iguais. E, por fim, o coeficiente do termo em S ao quadrado, do lado direito é A mais B, e do lado esquerdo vale 1. Então A mais B tem que ser igual a 1, o que, de acordo com a informação que temos ali em cima sobre o A, nos leva a isso aqui. B é igual a 2. Usando então essas informações sobre os coeficientes, temos esta expressão, que pode ser finalmente escrita assim. Portanto, nossa transformada inversa corresponde à transformada inversa dessa expressão aqui. Usando a linearidade, podemos escrevê-la dessa forma. E nesse caso, cada uma dessas transformadas inversas pode ser lida diretamente da tabela. Nós temos aí esta expressão para o f de x, nossa transformada inversa. Próximo exemplo, temos um denominador, um polinômio de terceiro grau. Porém, podemos colocar o s em evidência e temos isso aqui, o produto do s, por um polinômio de segundo grau. Você pode calcular as raízes desse polinômio, você vai achar isso aqui, s igual a 1 e s igual a 2. Ou seja, este polinômio pode ser escrito na forma fatorizada dessa forma. O fator s, que já tinha ali, e do polinômio quadrático, s menos 1 e s menos 2. Com isso, então, essa expressão aqui, essa função racional, equivale a essa. E podemos pensar, então, numa decomposição em frações parciais com esses denominadores, esses fatores s, s menos 1 e s menos 2. Como todos esses denominadores são polinômios de primeiro grau, nos numeradores, vamos colocar, então, polinômios de grau zero, ou seja, constantes. Estabelecida, então, essa forma aí da decomposição, vamos equacionar o lado esquerdo com o lado direito, né? Novamente, colocando o lado direito no denominador comum, etc. Né? O que sobra, portanto, é a identidade entre os numeradores, né? Portanto, resultando nessa expressão aqui. Expandindo essa expressão e, em seguida, coletando os termos em s ao quadrado, s e o termo independente de s, temos isso aí. Identificando, então, os coeficientes que temos do lado direito com os coeficientes correspondentes do lado esquerdo, temos isso aqui para o termo independente de S, isso aqui para o termo em S, né, já levando em conta que A é igual a 1, resulta nisso aqui, C podendo ser escrito em termos de B, dessa forma. E, finalmente, para o termo em S ao quadrado, já levando em conta também as informações que obtivemos anteriormente, resulta nisso aqui, B igual a menos 3. Ou seja, combinando aí essas últimas informações sobre A, B e C, obtemos estes valores aqui para A, B e C. Consequentemente, então, a expressão toma essa forma. E a transformada inversa que estamos procurando equivale à transformada inversa dessa expressão. Usando a linearidade, temos isso daqui. E, mais uma vez, essas transformadas que temos aí agora são obtidas diretamente da tabela. Correspondem a isso daqui. Esse, portanto, é o f de x, nossa transformada inversa. Em outro vídeo mostraremos como aplicar a transformada de Laplace e a sua inversa à resolução de EDOs lineares. Até lá!